Esportes. 99,9. Já pensou um Fiat Argo zero em R$5.000 esperando por você? Aqui no Cariri da Sorte, esse sonho pode virar realidade. Garanta já o seu Cariri da Sorte e olha só o que você pode ganhar. R$3.000 no primeiro sorteio, R$4.000 no segundo sorteio, R$5.000 no terceiro sorteio e no quarto sorteio, um Fiat Argo 0 km e mais R$5.000 para usar como quiser. É um Fiat Argo 0 km e 5.000. É incrível! Ah, tem mais! São 10 chances de ganhar R$500 no Super Giro da Sorte. E para melhorar, você tem dupla chance de ganhar. Compre já o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Vale Esportes é futebol de primeira. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juaporó. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você que sintoniza Vale FM 99,9. Hoje, quinta-feira, dia 28 de março, estamos chegando com o nosso Vale Esportes aqui pela Vale FM, ao nosso lado.
Boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Lembrando que estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Para você pedir aquela pizza deliciosa, lasanhas, esfirras, beirutos, é muito fácil. Pelo WhatsApp 98842-9514. Lembrando que a Pizzaria e Hamburgueria Oval fica na Avenida Carlos Cruz, esquina com Todos os Santos, aqui em Juazeiro do Norte, Delton. Tá certo, Marco Valério. Marco Valério, só resta uma vaga para a segunda fase do Campeonato Cearense de Futebol. E esta última vaga ela está sendo disputada entre 3 equipes, Marco Valério. É verdade. Para a segunda fase, onde os semifinalistas já estão definidos, Marco Valério. Né, 2 primeiros, né? Os 2 primeiros que ganharam a vaga. Tem 3 classificados para a segunda e falta uma vaga ainda a ser definida. Mas eu queria fazer uma observação, mas antes dessa observação, o nosso amigo Alisson, ele esteve ontem assistindo o jogo do Icasa, ele me passou um áudio ainda há poucos instantes, onde ele ficou surpreso, Marco Valério, aí pro estádio Raimundão ontem. É Raimundo Oliveira, né? Raimundo de Oliveira. Lá em Calcaia. Marco Valério, e é uma coisa estranha de fato. E aí eu tô tomando conhecimento dessa informação hoje, não estive ontem lá, não fui transmitir o jogo, mas de que o acesso do estádio, Marco, estava liberado. O estádio portões abertos. Por lei é proibido hoje. Até amistoso para você fazer sem o ingresso. E mesmo assim não deu ninguém, Delton. Mas disse que lá o portão era aberto, você chegava e entrava, ia lá pro estádio, assistia o jogo, saía e ia embora. No jogo de ontem. É muito esquisito isso, Marco Valério. E acho que a federação não pode permitir, com uma situação dessa, por mais que não tenha público que vá pagar, mas você não pode abrir o portão porque por lei não é mais permitido. Exatamente. Claro. Você permitir o estádio ficar de portões abertas, as pessoas entrarem aleatoriamente para o estádio assistir um jogo. Pode ser aberto após, já no segundo tempo? Não, nem isso pode. Não pode mais? Não. Aquela história daquela... A hora do pobre. A hora dos miseráveis. A hora do miserável não tem pode mais? Não, o estádio não. Toda e qualquer pessoa que entrar no estádio precisa estar portando de um convite, né? Ou ser credenciado. E quem é convidado tem que ter o convite, que o convite é o ingresso, que é o seguro dele. Aliás, o borderô deu 20 pagantes, cada um a R$1. A R$1. Deu R$20. E realmente o estádio estava praticamente vazio, Del. Mas as portas estavam abertas, Marco. Pois é. Estranho isso, né? A federação não pode permitir uma situação dessa acontecer no jogo do Campeonato Cearense. Além de outros relatos que ele fez lá em relação à ambulância. Aqui naquele jogo Guarani que chegou, era só uma ambulância ou 2? Porque eles estão exigindo 2, né? Que se sair uma, tem que ter a outra. Aí eu lhe faço o seguinte questionamento: o Guarani jogando em Barbalha, a ambulância tem que vir de Juazeiro? Não pode ser solicitada lá de Barbalha? Pode, mas eu acho que o Guarani tá pedindo em Juazeiro, eu acho. Já que o time é de Juazeiro, né? Para não desfalcar a ambulância de Barbalha. Eu não sei. Já tá jogando no estádio de Barbalha, né? Aí você tá querendo demais, né, João Filho? Marco Valério, tu sabe o que é que eu tava olhando hoje à tarde, Marco Valério? Daqui a pouquinho a gente vai ter os repórteres para falar, mas eu queria tocar nesse assunto. Marco Valério, se estiver do jeito que tá hoje, o posicionamento, a posição dos clubes forem essa que aí está, para a final do campeonato, porque o Icasa não deixa mais de ser líder. Pronto. Posição do Icasa até o final já tá resolvida. Marco Valério, se der as posições que estão hoje, Guarani e Cariri, não subirão mais 2 clubes do Cariri, só será possível subir um. É verdade. E o Tirol não perde a segunda posição também, né? Também, já está classificado. Do jeito que aí está, o Cariri e Juazeiro só poderá ter um time na decisão do campeonato. Porque do jeito que está aqui na penúltima rodada, Cariri e Guarani se enfrentariam nas quartas, então um já deixa o campeonato e o vencedor vai pegar o Icasa. Pega o Icasa. Então, assim, teríamos a garantia que pelo menos um ia subir. Isso aí era garantido. Mas né? quem quer 2? Porque pode separar também e não subir nenhum dos 2, né? Pode acontecer também. E para um desenho de 2 clubes daqui, o que seria? Aí um tem que sair dessa disputa aí, Guarani e Cariri. Aí a gente vai ter a certeza na última rodada, né? Porque aí teria que o Tiradentes ganhar o seu jogo e Cariri e o Guarani, um dos 2 perder para ser ultrapassado pelo Tiradentes e cair para o outro cruzamento com o Itapipoca. Aí
poderia chegar um por um lado e outro pelo outro. Ainda tem que ver a questão do saldo de gols. Não, mas se perder... Não, o Tiradentes chega a 10. Vai a 10, Vai a Cariri 10. tem 9, o Guarani tem 9. Rapaz, eu tava olhando e disse, mas que coisa, rapaz. Quer dizer que do jeito que tá hoje, e se terminar desse jeito, o que acontece? Nós vamos ter a possibilidade de apenas um subir. Teremos a garantia que um subirá, mas os dois não. O que eu não acho legal. Eu acho que... E você já pensou, Delton, o acirramento de uma possível quartas de final mata-mata entre Guarani e Cariri? Aí passa um. Aí já pensou uma semifinal valendo vaga para a primeira divisão, Icasa e Guarani, ou então Icasa e Cariri? Meu amigo... Ó, e tem um detalhe, o Tiradentes tem que vencer o seu jogo para não depender de ninguém para garantir a classificação. E o Tiradentes pega o Pacatuba, né? Então o Tiradentes, na última rodada, tem que ganhar para se classificar. O Pacatuba ainda tem chance de escapar do rebaixamento, né? Mas aí, veja bem, essa é a situação. Tem que ganhar o Tiradentes para poder seguir. E aí, Guarani e Cariri, os dois estão ali, sabendo que quem se os ficarem na posição que estão, enfrentam o Icasa se passarem das quartas de final do campeonato. Quem dos dois ficar na sexta posição, enfrentaria o Itapipoca e depois poderia pegar o Tirol e correria do confronto com o Icasa. Porque o Tiradentes, para se classificar, Delton, dependendo só dele, ele vai precisar vencer mesmo. Porque mesmo que ele empate, iria a 8 pontos. E aí o Pacajus, que tem 5, vai que ele ganha o jogo dele. Vai a 8 também. Iríamos para o critério dos desempates e aí o Pacajus levaria melhor. Ele tem 2 vitórias, né? O Pacajus só tem 0 vitória até agora. Ganharia a primeira. Ganharia a primeira. Empataria com a mesma uma vitória do Tiradentes. Aí vai pro saldo. Vai pro saldo. Tiradentes hoje é -2. Empatando, continuaria -2. E o Pacajus também é -2. Digamos que ele ganhe de 1-0. Então -1. cai para -1. Cariri e E Guarani aí tem 2 entra o vitórias Pacajus. cada um, né? E esse jogo do Icasa contra o Maranguape tem uma grande importância para o Maranguape. Porque o Pacatuba com 2 pontos, por incrível que pareça, ainda pode escapar do rebaixamento. Se ganhar, pode escapar se o Icasa bater o Maranguape, né? Exatamente. O Maranguape cai. Porque o Pacatuba chegaria a 5 pontos. Digamos que o Maranguape empate com o Icasa, também fica os dois com 5. Só que o Pacatuba conseguiria vitória. Uma vitória. E o Maranguape não ganhou de ninguém. O jogo do Pacatuba é com o Tiradentes, né? Então esse jogo de domingo, que o Icasa está anunciando que deve colocar time alternativo, é importantíssimo para o Maranguape. Agora eu no lugar do Icasa, eu faria isso que o Leandro Campos vai fazer. Não sai mais dessa posição, não pode ser conquistar algo a mais. Só vai estar em jogo uma invencibilidade. Eu aproveitaria para observar alguns jogadores e dar ritmo a outros jogadores mesmo, com certeza. Faria desse jogo de domingo isso, para observar jogadores. Agora, o que não me agrada é esse fato de que, se continuar do jeito que aí está, nós só teremos a possibilidade de um acesso. Garantir um acesso, né, mas restrito a um. Não poderíamos ter 2 clubes subindo para a primeira divisão do ano que vem. E eu não sei quem vai estar no plantão esportivo do domingo que vem, mas o cabra que tiver no plantão esportivo, arranje papel, caneta para estar fazendo conta toda hora, porque quando sair um gol aqui, sair um gol acolá, vai mudando classificação, muda quem cai, muda quem vai para a última vaga, muda cruzamento de quartas mas de final. Mas se for a calculadora de Demontier, Marco Valério? Aí complica. Complica, né? Tá certo. Se bem que Demontier, nas contas do futebol, ele é bom. Ele só é ruim nas contas na outra ele é ruim. Do Novo Amanhã, ele erra um bocado. Erra muito, né? Mas no futebol eu acho que ele é bom. Ele não usa a mesma calculadora, não. É diferente a calculadora. Acho que a calculadora é diferente, Marco Valério. Eita, Delton Sá. Vamos para a hora, João Filho? Bora. Agora em Juazeiro do Norte, 18 horas e 20 minutos. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Eita, Delton Sá. Tá repercutindo aqui, viu? Eu lhe conto já. Vou falar da Rastro Pneus. Pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviços de mecânica. E tem a promoção dos 19 anos da Rastro Pneus. A cada R$500 em compras, você ganha um cupom para concorrer a uma moto Factor 150 cilindradas. Rastro Pneus. Avenida Padre Cícero 1693, o telefone é 3587 41
95, Marco Valério. Conosco também Cariri da Sorte. Toda semana tem um festival de prêmios para você no Cariri da Sorte. Olha só, com apenas R$5 você pode ganhar um Fiat Argo 0 km mais R$5.000 no quarto sorteio e mais um total de 12 mil do primeiro ao terceiro prêmio do Giro da Sorte, 10 rodadas de R$500. Não fique de fora. Compre já o Cariri da Sorte dupla chance, baixou apenas R$5, Delton. Delis doces, bolos, tortas, brownies bem casados e docinhos. Faça sua encomenda no 988732123. Delis Doces, Avenida Carlos Cruz 2651, no bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte. Mais uma empresa do grupo Chagas Variedades. Conosco também Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM. Bosch, Tramontina, Skil, grandes marcas, hein? Lembrando que a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel, Avenida Padre Cícero 2370, telefone 3511-9550. Um abraço pro grande Fabrício, irmão da Meire, do Jojó e filho do nosso saudoso e inesquecível Francisco Silva, Delton. Grande abraço pro Fabrício. Atenção, você que trabalha no setor de semi-joias adourados, Bânia Mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos sua mercadoria para desplacar ou desplacada e pagamos à vista. Não perca tempo. Vá conhecer a Dourados, que é parceira do seu negócio. Na rua Professor Ivani Feitosa, número 9. Telefone WhatsApp é o 999933031. No Instagram, @Dourados Joias com 2 S no final. O pessoal tá lá no Gaizão acompanhando o Timaço da Vale. É bom lá, Delson? É massa, lá perto de Marcelão. Marcelão. Rapaz. Lá no Gaizão. Será que o Marcelão subiu a serra já? Não sei. Marcelão tá com trairagem. Nunca mais falou comigo, Marcelão. Eu devo ter feito alguma coisa pra ele estar com raiva de mim, Marcelão. Vixe, Delton. Bora falar do Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, grama esmeralda, jarros, vasos e plantas e acessórios, tudo para o seu sítio ou jardim você encontra no Espaço Verde. Há 25 anos atuando no mercado de plantas. Avenida Leão Sampaio, 1250, bairro Lagoa Seca, telefone 3571-3457. O Instagram é @Espaço Verde Joá. Sabe pra quem vai o abraço, Marco Valério? Pra Nilson Júnior. Alô, Nilson. Primeira, viu, meu amigo? Um abraço pro meu amigo Nilson Júnior. Gente da melhor qualidade, viu, doido. Primeira de luxo, viu, Nilson? Agora eu quero falar, sabe de quem? De Gênesis Solar. Se você está cansado de pagar um absurdo na conta de energia, dá um pulinho na Gênesis Solar, que tem a solução para você. Você vai fazer seu orçamento sem compromisso. Gênesis Solar, chama no WhatsApp, DDD 88981237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Bora falar também, sabe de quem? De quem, Marcos? Gras Veículos, Eita, do Marcão. Marcos, torcedor do Icasa e também do Guarani, Flamengo. Poxa, Ravi marcou ele é a do Vasco e Mengão. Do Guarani. Não, ele é Mengão, Delsa. Que conversa é essa? Rapaz, ele é alviverde flamenguista. Ele tava no evento de Jadeguga com a camisa com o Roberto Dinamite no peito. Não, ali era uma homenagem só. Ele é flamenguista. Grage Veículos, compra, vende, troca, financia carros seminovos com o menor preço e garantia do mercado. Carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado na hora da troca é na Grage Veículos, Avenida Padre Cícero 2215, bairro Salesianos, ali em frente ao Teatro Marquise Branca, que está sendo reformado. Grage Veículos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Ei, Marco Valério, esse João Filho tem moral, viu? Por quê? Sabe quem foi que me pediu pra mandar um abraço pra ele aqui de novo? Tinha pedido já no jogo terça-feira, pediu. Manda um abraço pra João Filho. Diga aí quem foi. Rapaz. O William dos Santos Basílio, homem. Foi na... Tem uma moral esse João Filho. Rapaz, ele tem tanta moral. O doutor Rosenberg chegou aqui, quando terminou uma entrevista, ele pediu pra tirar uma foto com o João Filho. João Filho tem moral. Cadê que ele pediu pra tirar foto com ninguém mais? Só João Filho. Ele é fã do JF. Tem moral esse João Filho. Agora eu quero falar da Casa Com, a casa é sua. Se você está construindo, está reformando, ou se sua casa está apresentando aquela infiltração, meu amigo, aquele cheiro de mofo, aquela umidade, o cabo encosta na parede, a bicha toda úmida, caindo reboco, as coisas, Marco Valério. Pra pegar uma rinite, hein? Tu é doido, você tem que fazer o quê? Tem que colocar lá, comprar produtos Veracity.
e permeabilizante pra você colocar na sua obra, aquelas mantas, pra acabar com esse negócio, meu amigo. Vai lá na Casa Com, a casa é sua, na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Conosco também Motel Imperial, novos apartamentos muito mais aconchegantes para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Confira as acomodações no Instagram, @Motel Imperial, que fica no bairro Antônio Vieira. Motel Imperial tem a direção do grande empresário, desportista, gente boa. Alô, alô, André Lemos. O cidadão ligou pra gente aqui, Deltsa, disse que você esqueceu de mandar um abraço pra ele, encontrou com você lá no Centro de Convenções. Tava com o Josmar Carvalho lá. Você paga quem você deve. Antônio dos Livros. Antônio dos Alô, Livros. Antônio! Ele disse, olha, diga a Deltsa que ainda hoje eu espero o abraço. Ô, rapaz, foi isso mesmo. Ô, Antônio, me perdoe, rapaz. E eu anotei, tá anotado aqui no celular, nas minhas anotações. Grande abraço para Antônio dos Livros. Encontrei com ele lá no Centro de Convenções no dia da entrega da medalha, da outorga da medalha do mérito, né, do eleitoral no estado de Ceará, Padre Cícero, lá no Centro de Convenções. É verdade, um abraço para ele. Desculpe, viu, Antônio? Um abraço para você. Obrigado aí pelo carinho da sintonia. Agora, Marco Valério, a galera tem que esperar sábado, que amanhã não vai abrir não, mas no sábado você tem que ir lá na Fox. O Erlinho, ele tá meio assim tá com uns problemas na cabeça, ele. Manda ele conversar com o Nilson Júnior pra ele se orientar. São compadres. Aí ele pegou e foi fazer uns cálculos, aí disse, não, esse cálculo tá errado, eu tenho que botar ele pra baixo. Ele tá vendendo Redmi 13C, Marco Valério. De graça. De 128, rapaz, giga, por R$849. Esse aparelho geralmente é R$1.300, R$1.200. Aí ele tá vendendo, Marco, um A3, 64 GB, 3 GB RAM, por R$699. Já o Redmi A2, só R$649. Marco Valério, esse Redmi 12, 5G, eu tenho um bichinho desse aqui, eu comprei por R$1.700, tá vendendo R$949, homem. Ele não tá bem da cacholeta não, viu? Rapaz, e é tudo marca boa, né, Delton? Só, mas amigo, esses bichos aqui são bons. Esse aqui, Marco Valério, umas 100 quedas já, esse bicho aqui. Tá inteiro, é Redmi esse aqui, ó. Cai, não tá... Porque tu lembra daquele iPhone que tinham me prometido, né? Chegou não? Não, nunca chegou não. Aí eu vou de Redmi, que é o que tá dentro das minhas condições. Eita, Júnior. Marco Valério. Aí, ó. Tá aí, ó. Um abraço para os amigos Borges e Antônio, ouvintes do Vale Esportes. Ali, eu não sei bem o nome da rua, pertinho da Padre José Alves, ali entre o Socorro e os Salesianos. Grande abraço para vocês. Vem aí o novo ESC. Mais um cursinho com muitas novidades, nova coordenação pedagógica, nova metodologia de ensino, nova plataforma, novo sistema de atendimento automatizado. Você pode seguir o ESC nas redes sociais e participar desta nova fase do ESC Cursos, cada vez mais interativo com você em busca da sua aprovação, seja em concursos públicos, pré-vestibular ou Enem. Aguarde ESC Cursos, acreditar para vencer. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Na Avenida Plácido Daroto Castelo 320, telefone WhatsApp 99812-5851. Conosco também produtos Panebon Pão Nosso. Esse Pão, é hot dog, bom, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos, sequilhos. Meu amigo, na hora que você for no supermercado, no mercantil, na mercearia comprar aquele pão delicioso, produtos Panebon Pão Nosso. Tem também a linha integral, que é excelente, e a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Agora eu quero falar, sabe de quem? Da churrascaria Mão de Vaca. Tá de portas fechadas hoje. Amanhã também vai estar de portas fechadas. Mas no sábado... Agora no sábado. Aí, no sábado. A gente tirou atraso. Ei, João Filho. Sábado. Filho. Aquela tilápia desossada. Lá da churrascaria Mão de Vaca. É um negócio espetacular. Com aquele baião de 2 cremoso, Marco Valério. Sábado. E aquele a macaxeirazinha. Na churrascaria Mão de Vaca. Aí, ó. Aí você disse que sou só eu, viu? Você deu liberdade de fazer o quê, né? Tá vendo aí, Delsa? Tô ligado. Plena quinta-feira santa eu ouvindo dessa. Já levei uma rasteira de JF. Depois o povo diz que eu que mexo com ele. Vocês ouviram? Pois é. Deixa eu falar de Baleia Burger. Fale, Marco Valério. Tá fechado hoje. Tá fechado pra voltar sábado também. Sábado. Mas salve esse número aí, 988-38-0548, porque Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. Você só vai botar revestimento do seu carro no sábado também. Vai amanhã, não. Lá na Só Fumê. Na Só Fumê. É Dilson amanhã.
né? Que ele tá aí esperando a vitória do Palmeiras dele hoje à noite, para ele poder descansar amanhã na sexta-feira e voltar a trabalhar no sábado, meu amigo Edilson, lá da Sofumê, na rua José Marroco 408, telefone 988054899. O Edilson, que é torcedor do Palmeiras, né? Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender, grande variedade e ótimos descontos. Vou passar nas farmácias Fernandes para comer um café aqui. Ó, o bicho tá me dando uma queimação. Eita, eu tô desse jeito. Homem, tu é ruim demais, homem. Eu também vou passar na farmácia. Pois Marcos. É. Mas eu vou na Fernandes aqui. Eu também, na Fernandes. Olha, já tô melhorando, só porque eu disse que ia lá. Já tô melhorando. Não, só em pensar que eu vou ficar bom, já melhorei também. Isso foi macumba de Carlos Alberto. Bem aqui. Aquele é um café de Betinho. Betinho Não fale mal do café do rapaz. Mas Betinho, pode levar o café, Betinho. Eu fico com azia, mas eu tomo seu café. Eu fico com azia, não tem problema não, porque eu tava lá... A trairagem aqui é ao vivo. Eu tomei o café no jogo, mas era eu narrando o jogo, mas parecia que tinha um gato aqui dentro, rasgando tudo. Raiando tudo. Eu digo, eita, bexiga, menino, tal, eu digo, quando sobe uma coisa... Marco, eu nunca bebi aquela garrafinha de 1 litro de água narrando um jogo, não. Eu bebi 2, uma no tempo do outro. Mas o meu foi peixe. O café do homem. Marco Valério, agora... Não dê liberdade a João Filho. Eu quero falar da Jumaz, ó. Da Jumaz Esportes. Eu virar um kimono bonito azul pra João Filho usar, pra ele fazer judô. Kimonão azul, tal, bonito, pra ele poder usar. Del, tem a pena do povo, Del. João Filho fosse atleta de judô aí, meu Se amigo. ele cai em cima de alguém, ele amassa. Não, mas o judô, Marco, é por peso. É por peso, é compatível. Você tem sua categoria, é por peso. Então o João Filho tem que lutar. Eu não entendo. Tem que ir pro tatame com pessoas do peso compatível. Se eu for, eu tenho que lutar na categoria que eu me enquadro no peso. Por exemplo, se for um cabo bem magrinho, tá entendendo? Mas tem a categoria aberta. Não, eu sei, mas João Filho ia pro... Tem mão de tapa no judô, não, né? Não. É só técnica. É o novo mão de tapa, rapaz. Mó de muro. Aí tem um kimono lá, João Filho, bonito, azulzão pra tu, ó. Tem verde, não? Oi? Tem Vamos verde. fazer um desafio? Não usa verde, não. Ó, lutador internacional com passagem pela Europa. Isaac Menezes versus JF. Tomou. Vamos promover essa luta? Bora. Tomou. Tá fechado. Meu amigo, não sei se Isaac aguenta Eu não, dizia, viu? não, eu não aceito. Eu não sei se não. Não. Mas eu macho mole esse João Filho. Não, rapaz. eu sou mole mesmo. É mole demais. Eu sou mole mesmo. Madruga Produções. Ora, o lutador lá com passagens pela Sou. Europa. Oxi, é doido. Sou mole, né? Graças a Deus. Ele comprou lá na Jumasa o kimono dele. A faixa Pô, dele. diga o endereço da Jumasa pro povo lá. Na rua Santa Luzia 297, do lado do Bradesco. Conosco também Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Bora agora falar sério agora, Marco Valério. A hora do timaço. Bota a hora. A hora do timaço. Agora, eita, mandar um abraço pro meu amigo João Paulo. João Paulo, lá da prefeitura, é o secretário executivo de administração, meu amigo João Paulo, um abraço, ele tá ouvindo aqui. E aí o Leléo do mercado também. Ó, o Leléo disse que foi lá, ó, comprou camisa lá na Jumasa. Olha aí, os meninos compraram camisa lá na Jumasa Esportes. Rapaz. Camisa do Verdão. O Leléo lá na até Jumasa. bonito ficou. Deus Rapaz, Leléo é moral, rapaz. Agora o Leléo me disse que tá sentindo falta de João Filho. João Filho nunca mais foi lá. Ele me disse desse jeito, rapaz, nunca mais o João Filho apareceu por aqui, rapaz. Sabe de aleluia, eu chego por lá. Aí ele pegou e ainda disse assim, eu tô com uns relógios bonitos, rapaz, João Filho gosta de uns relógios E grandes. ele é colecionador, é? E João Filho não tá mais usando relógio mesmo não, ó. Tá não. Mostra aí, João Filho, o punho aí, ó. Claro, ele nunca E mais o foi lá. outro? Tá sem relógio, viu, Leléo? Tá sem relógio mesmo. Prendi Manda um a- abraço pra Rodrigo Arraes. Alô, Rodrigo Arraes. Lá no Cratim de Açúcar. Gente boa. Ó, lá no Crato, o Rodrigo manda geral. Tem uns viu? carros bons lá também. É, ele manda geral, meu amigo Rodrigo. Alô, Rodrigo, aquele abraço. Manda um abraço lá pro teu pai e seu Arraes, pra dona Liane, a sua mãe, pros irmãos todos lá, viu? A toda a família, o Guilherme. A raizada toda. É, a todo mundo lá. Viu? E um abraço pra seu Manuel na rua Carlos Gomes. Tá ouvindo a gente. Delta, você pegou aquela época do rádio, na Semana Santa, na terça-feira ninguém não trabalhava mais. É, Tu e lembra disso? começava as histórias bíblicas. Aqueles que ficavam- LP. Era, à tarde, eu Rapaz, gostava de ouvir, rapaz. Mas é porque você nunca pegou Zé Mar Bernardes na Rádio Iracema AM. Não. Ele era o plantonista de plantão. Aliás, o Técnico de plantão. era controlista naquela época. Controlista de Não plantão. controlava nada, mas É. era controlista. Aí ele botava lá o LP e saía, na época era LP, não tinha computador. Anos 80, né? Aí enganchou o LP. E tava lá narrando a história bíblica, só que a agulha no LP e voltava, voltava, e ficou enganchando. Cadê Zé Irmão?
E naquela época não tinha celular, não. Aí Zé Armado WhatsApp. tava tomando vinho. Oxe, eu tava aí embaixo, batendo papo. É. E a rádio era lá em cima, no primeiro andar. Como tu é doido. Que ele enganchava pra falar. Eita, Zé Armado, viu? Eita. Deixa eu mandar um abraço também pro meu amigo Eduardo do Gramado. Alô, Eduardo! Aquele abraço, Eduardo tá por aqui, meu amigo Eduardo. Tá Gente mandando boa, mensagem pra gente aqui, Marco Valério. Quem foi Neudson. Conhece, Marco Valério? Só se for o Nelson Rodrigues. Neudson Salles, lá de Nelson Fortaleza. Salles. Tá aqui, tá ouvindo a gente também lá em Fortaleza, tá ligado aqui no nosso programa. Mas deixa eu aproveitar e mandar um abraço para um cara muito especial que tá aniversariando hoje. Quem é? Meu querido amigo Erivelton Gonçalves. Gente boa demais, o velhinho, rapaz. Gente da melhor qualidade. Aniversariante de hoje, viu? Parabéns ao grande Erivelton Gonçalves. Cabra bom que eu gosto muito. É o vovô do ano, você sabe, né, Delton? É. O Erielson, né? Virou pai há algum tempo pra cá. Então, parabéns a toda a família pela chegada do filhinho do Erielson. Um abraço pro Tiago também, que é filho do nosso querido Erivelton. Beleza, hoje eu vou tomar um energético hoje de noite. Quero nem saber, não. Abraço pro meu amigo Tico das Quentinhas, mandou uma mensagem aqui, uma foto, tá comendo um peixe agora. Eita, grande Tico. Só fazendo inveja. Claro, tá começando a comer peixe agora porque o Palmeiras dele entra em campo daqui a pouquinho. E eu só vou comer peixe domingo. Domingo e no outro também. Eita. Falei, tô leve. É contigo, Fabiano e Lorival. Agora PPV. Viu? Vamos falar do Icasa, PPV? Vamos, fala aí do Icasa, tô esperando. Boa noite, Delton, boa noite, Marco, boa noite, JF, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Verdão do Cariri, que até que enfim carimbou seu passaporte direto para a fase semifinal do Campeonato Cearense Série B. Venceu ontem, fora de casa, a equipe do Tiradentes por 3-1. Não sai mais da primeira colocação. Vai cumprir tabela domingo contra o Maranguape. Os gols de ontem foram marcados pelo Felipe Dias, o estreante Davi e o Júnior Batata, que voltou a marcar. E agora o Verdão chegou hoje pela manhã a Juazeiro do Norte, folgou nesta quinta-feira, retoma os trabalhos, as atividades no CT Praxedão amanhã à tarde, treina também no sábado pela manhã e no domingo vai a campo contra a equipe do Maranguape. O Maranguape que ainda almeja uma classificação, a permanência na Série B, e o Icasa que nem perde mais a liderança, não perde a vaga para a fase semifinal, porém o Verdão tem alguns interesses nesse jogo. Quais? Preservar os seus atletas. 3 estão pendurados e se levarem cartão amarelo, não jogam o primeiro jogo da semifinal. Para ter força máxima, acredito eu que o Leandro vai poupar esses atletas. Não, cartão na zera, mas zera. Eu tô dizendo, vai zerar, né? Então mas se levar o terceiro amarelo na última rodada, paga. Eu tô perguntando se zera. Vai zerar sim. Quem? Então pronto. É melhor não botar É melhor não colocar em campo. 3. O goleiro Fábio, o capitão Felipe Dias e o zagueirão Ramon Xerifão. Bruninho e Edmário estão entregues ao departamento médico. Também não vale a pena arriscar os atletas no jogo. O Bruninho domingo, já foi poupado agora, né? Exatamente. O também, né? Exato. Não então, atuaram, né? Pela última conversa que tive com o fisioterapeuta do Verdão, Pedro Henrique, segurou, disse, acredito que domingo também não joga. Então aí são 5 mudanças, daí o time possivelmente alternativo. Mas é um time alternativo com quem já está jogando, né? Aí é lógico. Aí já é lógico. Agora se tivesse mais gente para observar, eu botava mais gente para ser observado. Por exemplo, o Jonas saiu machucado se ontem, ganhar, né? Não vai modificar a posição na tabela. Se perder, não modifica. Só perde a invencibilidade, né? Aí é uma questão até psicológica, né? Eu não... E tem jogador que precisa ganhar ritmo. Tem jogador que chegou agora, Reginaldo. Reginaldo. Já botava o Reginaldo pra jogar. Davi, bota pra jogar pro cara, tá entendendo? Se ambientar. Porque o Icasa vai passar depois... Quem foi pouco utilizado, bota pra jogar. Depois de domingo, o Verdão para 2 semanas e só volta a jogar nos terceiros fins de semana de março. Não tinha nem perigo de eu não testar os jogadores. Por exemplo, tem um jogador no Icasa que eu acho que valeria a pena colocá-lo no jogo logo no início para ver a desenvoltura dele. É o atacante Edson Capa. Eu também faria isso. Que demonstrou qualidades, mas ele tá sempre jogando ali 15 minutos, 20 minutos. E se machucou no meio do campeonato. Então vamos dar um jogo todo pro Capa e ver o rendimento dele, que ele pode ser muito útil. Exatamente, é um jogador que a gente sabe que é decisivo, dá qualidade do atleta. Tá vindo de lesão. Precisa de ritmo. Precisa de ritmo. Aí o cara vai
O cara tá lá no banco, você joga, bota o cara no... Agora, no Delton, quem meio jogou muito bem ontem foi o Davi, viu? Foi, né? Chegou vestiu a camisa. Jogou. Rapaz, ele jogou tão bem que o Cláudio Júnior nem fez falta ontem. Ele fez aquela função do Cláudio Júnior, jogou muito bem. Quer dizer, o Icasa já tem o Cláudio Júnior, que é muito bom jogador. Tem o Bruninho na mesma função. E agora tem o Davi também. Agora eu preciso aqui dizer uma coisa aqui, dar o braço a torcer aqui. E é muito bom quando você tem uma opinião e que sua opinião ela acaba sendo... Eu lembro que eu peguei muito no pé do Icasa na montagem do time, que eu falava muito da questão da idade dos jogadores, né? E o Fabiano, inclusive, teve aqui na época e disse: olha, fique tranquilo, porque a gente vai jogar só final de semana e não vai ter problema. E realmente o Icasa não foi um time que apresentou problemas de rendimento por questões um dos mais físicas. bem preparados fisicamente, né? E a experiência que o Fabiano apostou, na verdade, está colocando o Icasa na situação que está. Ou seja, de fato, o que ele acabou projetando com o Leandro Campos, né, acabou surtindo efeito, tanto que o Icasa está invicto no campeonato. Eu falei isso, me preocupou o fato de ter jogado muito ruim o segundo tempo contra o Cariri, e a última partida foi horrível do Icasa, né? O cara não jogou bem, mas voltou a jogar bem ontem. Contra o Pacajus. Né? É uma questão de oscilação que acabou acontecendo. Exato, coisa, né? de campeonato. Coisa de campeonato. E o time continua firme. Então o Icasa está terminando, está indo para a reta final do campeonato, sem problemas, né, de rendimento físico do elenco, sem muitas lesões, questões graves do time. De fato, ele tinha razão, o Fabiano, tá aí o resultado que está sendo o time do Icasa. E em contraparte desses atletas que deverão ser poupados, o Leandro contará com o retorno do Cláudio Júnior, que cumpriu suspensão automática no jogo ontem contra a equipe do Tiradentes. Beleza, meu caro PPV, em nome do Diniz Supermercados, que é a maior rede de supermercados de todo o interior do estado do Ceará, porque no Diniz é super econômico, de canto a canto, e todo canto tem um Diniz Supermercados. Anderson já tá por aí, meu caro João Filho? Tá doido pra falar. Então não vamos perder tempo, não, vamos sair do Icasa, já vamos direto pro Guarani, em nome do Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados de todo o interior do estado do Ceará. Fala, meu caro Anderson Luiz, boa noite. Boa noite, amigos do Vale Esportes. O Leão do Mercado segue trabalhando, focado no jogo do próximo domingo, lá no Perilo Teixeira, mas ainda repercute algumas alterações que o Jorge fez na equipe desse último jogo contra a equipe do Pacatuba, principalmente no setor ofensivo. Ele avançou um pouco mais o Eriquinho e também o Dudu Caririaçu, e para mim o Dudu Caririaçu foi um dos grandes destaques da partida. Fez o gol, deu assistência, e ele vai conversar conosco agora dentro do Vale Esportes, falando sobre essa nova função, como é que ele se sente, e também sobre o gol que ele fez, o primeiro gol da carreira dele de falta, vestindo a camisa do Guarani. Agradecer a Deus, né, primeiramente, e também o conjunto, porque quando o conjunto tá bem, sobressai o individual, e graças a Deus ali fui abençoado por Deus e consegui fazer um gol e dar uma assistência. Nessa nova função, você tá se sentindo mais à vontade, mais solto? O que o professor pede, né, pra gente ali ir pra cima, resolver, e graças a Deus as coisas vêm acontecendo. Bola parada, treina bastante, até que fim, né, Ludo? Né, já vem aí beliscando algumas bolas paradas, e agradecer a Deus aí pelo primeiro gol, né, da minha carreira. Tá aí as palavras do Dudu Caririaçu falando justamente sobre essa boa partida que ele fez contra a equipe do Pacatuba, e o Guarani tem um difícil compromisso no próximo final de semana contra a equipe do Itapipoca. Vale ressaltar que o Guarani já está classificado para as quartas de finais. Agora a briga do Guarani é para decidir em casa, tem que ficar em terceiro colocado ou com a quarta colocação. Então precisa de um bom resultado fora de casa, um jogo difícil, e o rubro-negro juazeirense vai ter que buscar esses pontos lá no Perilo Teixeira no próximo domingo. Beleza, meu caro Anderson Luiz, tá aí com os resultados do encerramento da rodada, né, Marco? Nós tivemos a confirmação que nós dissemos no início do programa. O Icasa já é primeiro lugar garantido da primeira fase do campeonato, tá classificado para a fase semifinal, vai domingo a campo para cumprir tabela, né, do campeonato, coloca em jogo a sua invencibilidade, né, tentar manter essa invencibilidade. E já o Tirol, também com a vitória, garantiu também a classificação, direto como o Icasa, né? São as duas equipes que já passam para a semifinal. Itapipoca também não perde a terceira posição, é terceiro colocado no campeonato, com 13 pontos. Vai ficar nessa terceira posição, o Itapipoca. Aí quarto e quinto estão ali, né? Cariri e Guarani. Se cruzando, e tem o Tiradentes na sétima posição, hoje seriam os classificados. Então,
Só o Tiradentes pode ficar fora, né? E aí pode ser pro Pacajus, pode ser pro Maranguape, para qualquer um dos dois, né? O Paracuru não tá, o Pacatuba não tá rebaixado, pode se livrar ainda do rebaixamento. É o que se vai decidir ainda na última rodada desse Campeonato Cearense de Futebol. Todos os jogos domingo, 4 da tarde, né? E lembrando que a partir das 3 da tarde do próximo domingo a gente já mobiliza toda a nossa equipe, né? Focalizando os jogos da última rodada. Claro, destaque para o jogo do Icasa, que é aqui na Arena Romeirão, mas vamos acompanhar também o Guarani e o Cariri, que farão seus jogos longe de Juazeiro do Norte, Delton. É verdade, Marco Valério. Então tá aí. Quem narra domingo lá na Arena Romeirão? Sou eu, é? Força Jovem do Rádio Esportivo aí, tá do Brasil. Vou pra lá, pro Romeirão. Tu vai, PPV, domingo pro Romeirão? Vai. Das 3. Matheus vai também? Com certeza. Ferreiraço? Vai. Rapaz, Ferreiraço é titular desse time titular. aqui. É. E Demontier vai também? Vai também. Vixe Maria. Só peça boa, só craque do Timar. Vixe Maria, vai ser massa, viu? Vai ser massa. E eu vou acompanhar o Leão do Mercado, Delton. Tu vai pro Guarani, Marco Valério? Acompanhar o Guarani. E quem é que vai com o Cariri, Marco Valério? Cariri? Rapaz. Estamos decidindo aí dali, mas... ainda? Tá certo. Tem a vinheta não dele aí? Bota aí a vinheta de quem vai acompanhar o jogo do Cariri, bota. Pronto, aí. Bota aí. Deram liberdade aí, tá vendo aí? Vale Esportes com o Timaço da Vale FM. Eu mesmo não. Bora JF. E olha, não tem nem idade pra isso. Não tem nem idade. Ele não tem essa moral toda não, que ele nem ganhou vinheta do Bibi. Começando agora. Vamos pro intervalo? Bora! Lembrando só nosso canal do YouTube, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Qual é o canal, Marcos? Rádio Vale FM 99 Oficial. Para você pedir aquela pizza deliciosa, ligue que o grande prepara. 988429514. Vale FM. Vale FM. Já pensou um Fiat Argo zerinho e R$5.000 esperando por você? Aqui no Cariri da Sorte, esse sonho pode virar realidade. Garanta já o seu Cariri da Sorte e olha só o que você pode ganhar. R$3.000 no primeiro sorteio, R$4.000 no segundo sorteio, R$5.000 no terceiro sorteio e no quarto sorteio, um Fiat Argo 0 km e mais R$5.000 para usar como quiser. É um Fiat Argo 0 km e R$5.000. É incrível! Ah, tem mais! São 10 chances de ganhar R$500 no Super Giro da Sorte. E para melhorar, você tem dupla chance de ganhar. Compre já o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Juazeiro do Norte ampliou o número de postos de trabalho na indústria e comércio no município nos últimos 3 anos. Os dados do CAGED mostram que entre 2021 e 2023, Juazeiro ampliou o número de empregos formais em 22%. São 8.890 vagas no período, um saldo de 2.963 por ano. Tudo isso fruto do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município. Prefeitura de Juazeiro do Norte, fortalecer o trabalho em nossa cidade. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. O cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM, Delton De volta no Vale Esportes do Timaço. Sabe pra onde nós vamos agora, Marcos? Pra onde, nós Delton vamos pra Sá? Fortaleza para conversar com um grande torcedor do Fluminense, tricolor, lá das Laranjeiras. Não, ele adora time com 3 cores. Pois é. Fluminense, Fortaleza, Santa Grêmio, Cruz, Santa Cruz. Né? Ele é tricolor. É verdade. Tricolor, lá das Laranjeiras. Quilma de Campos, boa noite, Quilmar. Verdadeiro arco-íris, o rapaz. Delton Sá, um abraço. Ah, essa vinheta chata. Aliás, Deus me livre de Fluminense, viu? Você sabe que eu sou vascaíno, o meu segundo time lá é o Botafogo e o terceiro é o Americano de Campos. São os 3 times que eu amo lá no Rio de Janeiro. E os Agora, 3 estão Delton, bem pra caramba, viu? O Não, americano... não interessa. João Filho. O americano eu acho que acabou. João Filho. Agora, João Filho, você tenha cuidado com um time chamado Novo Horizontino logo mais, viu? Acaba não passa pelo Novo Horizontino e vem pra cima. Não interessa. Vão me pagar o que fizeram. Não interessa. Eu até hoje tô com esse Novo Horizontino entalado. Agora, Deltaço... A culpa foi de chocolate bis que você comeu e engasou. Não, João Filho, se aquete, João Filho. Seja humilde, JF. Ô, Deltaço, no começo do programa você estava falando do emparceramento. Como é que ficaria? Repete aí pra mim. É porque assim, o Icasa, como primeiro colocado, ele vai pegar quem se classificar do cruzamento entre quarto e quinto colocados. Quarto e quinto pega em casa. E o Tirol pega quem vier do cruzamento de terceiro e sexto colocado. Então, terceiro e sexto pega o Tirol, quarto, quinto pega o Icasa. Exato. Então existe uma possibilidade de o Tirol nas semifinais jogar contra Itapipoca ou Pacajus. Ou Tiradentes. Hoje é Tiradentes e Itapipoca o cruzamento. Certo. Eu não sei se vocês que estão sentados à mesa concordam, mas dos times que eu vi jogar e vi vários, e eu vi várias jornadas pelo Timaço da Vale FM, sem querer desmerecer os demais, mas eu acho que Icasa, Tirol e Itapipoca são os 3 melhores da segunda divisão. Estão na ordem lá na classificação, né? Os 3 tiveram melhor desempenho, né? Pois é, eu acho que o acesso fica entre esses 3. E como você bem colocou, nessa rota de colisão aí, só sobe um do Cariri. Eu acho que o Guarani, com as mudanças que fez, eu acho que ele acaba ganhando um pouquinho mais de força agora nessa reta final. Agora, com o Jorge eu acho Luiz. que subindo um do Cariri é melhor do que não subir nenhum. Porque, de repente, se o Icasa cai numa rota pegando, suponhamos, o Itapipoca, Guarani ou Cariri pegando, sei lá, um outro time, o Pacajus. Corre o risco de não subir ninguém e, mais uma vez, Juazeiro do Norte tem um time da primeira divisão. Eu entendo, mas assim, porque assim, eu imaginava, eu assim, torço muito para que subam 2, né? Do jeito que tá hoje não é possível, né? Eu acho até melhor que suba pelo menos um. Né? Você juntar aí, preço de hoje, juntar Guarani, Icasa e Cariri, e suba pelo menos um. Agora tem um detalhe, viu? Ontem o Tirol pagou R$10 mil de bicho pela vitória que deu o time o direito de jogar as semifinais do Campeonato o Tirol é um time que tem um dinheirinho, né? Tem uns investidores e tudo, não falta dinheiro ali não, né? Você conhece bem o Tirol. Você falou em dinheirinho, aí eu fiquei todo arrepiado. Dinheirinho não, dinheirão, né? Dinheirinho é pouco, né? O Tirol é um time que já nasceu grande financeiramente falando, né? E pelo que eu tomei conhecimento, o bicho é maior ainda se o time subir à primeira divisão do Campeonato Cearense. Ferroviário que se cuide em Fortaleza. Também, João Filho, também. Eita, que João Filho tá pegando no seu pé, viu? Eu sei. Aliás, JF, de ontem pra cá, minha nossa senhora, que foi João isso Filho, mesmo? nós estamos na Semana Santa, controle sua língua.
Agora, tem um detalhe, se o Ferroviário tivesse o dinheiro que o Tirol tem, a história seria outra. Essa é a diferença, o Tirol tem, o Ferroviário não tem. Eu não vou nem falar de Ceará e Fortaleza, que estão em outro patamar. Liso é liso. Mas se o Ferroviário tivesse o dinheiro que o Tirol tem, aí vocês iam ver. Mas, Kilmer, sim. nesses seus prognósticos também aí, inclua uma boa possibilidade para o Cariri Futebol Clube, que melhorou nos últimos jogos. E o Cariri não tá morto não, viu, Super Kilmer? Também. Tem um elenco bom também. Também, até porque com o término do quadrangular da morte, né, do Campeonato Cearense, muitos se reforçaram. O Tirol trouxe um goleiro nível Campeonato Brasileiro Série C, bom goleiro que estava no Iguatu, trouxe o Pedrinho do Iguatu, trouxe o atacante do Iguatu, ou seja, deu uma reforçada, né, uma recalchutada no time. Bom, mas deixa eu falar aqui da capital, a crise no Fortaleza é latente, viu? O time nos últimos 10 jogos só ganhou 2, e nos últimos 3 pela Copa do Nordeste, perdeu os 3, ou seja, situação difícil. O que o torcedor do Fortaleza sente, viu, Mark Deltaço, é um time que tem uma folha de 7 milhões e 500 mil reais, não pode perder 3 partidas seguidas pela Copa do Nordeste. Ou seja, um time que tem uma folha de 7 milhões e 500 mil reais, não falando de milhão, né? Como o Matuto fala, como milhão. Um time de 7 milhões e 500 mil não pode tomar uma virada de 3-2 do Maranhão. Não pode, ou seja, se não fosse aquele gol Mandrake, daquele pênalti Mandrake, naquele jogo contra o América de Natal, do seu Marinho, o Fortaleza hoje estaria desclassificado, porque aquele jogo o Fortaleza ganhou sem querer querendo, né? Porque o jogo era para ter terminado empatado. Mas aí teve aquele salto pirotécnico do Marinho dentro da área, o juizão acabou marcando falta e marcou um penal inexistente. Mas a crise é grande, ontem não tivemos coletiva, eu acho isso um total desrespeito, viu? Com a imprensa. O time ganhando tem coletivo, o time empatando também é para ter. E se perder, aí é que é para ter também. Porque aí o Fortaleza alegou que lá em São Luís, eu fui a São Luís várias vezes, trabalhei no Castelão várias vezes, dizer que não tem um local adequado para coletiva, tem sim. Agora, se o Fortaleza não quis fazer coletiva, é um problema do Fortaleza. Eles, no lugar de culpar o estádio, eles dizer o seguinte, não tem coletiva, nós não vamos fazer coletiva, tem um voo fretado para ir embora e que se dane todo mundo. Agora, você fechar os olhos e dizer que o Castelão de São Luís não tem um local adequado para fazer uma desgraça de uma coletiva, aí é de lascar. O time do Ceará ontem também foi salvo pelo gongo. O time B da Olímpica de Itabaiana deu um trabalho daqueles, com certeza devia ter um todinho no final do jogo, né? Uma bala branca para Itabaiana conseguir para Itabaiana ganhar o jogo. E é claro, por tabela, classificar alguém, o Vitória da Bahia, que era o grande clube que poderia ter se classificado ontem. Mas os times de Fortaleza, aqui da capital cearense, ontem jogaram mal. O Ceará perdeu muitos gols, mas também não jogou bem, se classificou e pega o Sport. Agora, olha o detalhe, viu, Mark Delton? Só para eu encerrar. Se o Sport eliminar o Ceará, e se o Fortaleza eliminar o Altos no mata-mata, teremos um Fortaleza Sport jogo único no Recife. E uma outra informação. O time do Ceará, juntamente com a federação, está tentando desmarcar esse jogo para o Recife. Questão de segurança. Aliás, o Sport será julgado pelo Pleno do STJD no próximo 9 de abril. Será o segundo julgamento. No primeiro julgamento, o Sport entrou com o tal do efeito suspensivo e voltou a ter público jogando em casa, que é outro absurdo. Eu sei que é um remédio jurídico, o tal do efeito suspensivo, mas é uma chatice pura. E o Ferroviário se reapresenta na próxima segunda-feira, o clube da camisa mais bonita da capital. Então, este é o balanção aqui da capital. Feliz Páscoa. Tem programa amanhã, Delton Sá? Ô, Marco Valério? Não, amanhã vamos fazer as nossas orações. A gente retorna no domingo, Super Kilmer. Então tá certo. Amanhã é dia de comer pão de coco. Perfeitamente. Pão jacaré. Pão jacaré. Pão jacaré. Eu já comprei o meu. Eu comprei pão briba. Eu comprei jacaré, o meu foi grande, viu? Tá um alligator. Foi R$10. O meu foi uma bribinha. Eu comprei. Delton Sá, alligator. Eu comprei massa de pastel tasquinha para colocar queijo dentro e fazer aquele pastel de queijo amanhã. Muito bem. Esse é que é bom.
Um abraço aí, Marcão. Valeu, Deltaço. Valeu, Sou Super seu fã, Kilmer. viu? Lá dormir. Um abraço. Lá dormir, viu? Tamo junto. Não, Eu sou vou eu. assistir Remituna. Bom, deixa eu falar aqui, Delsa, do ESC Deixa, Cursos. Vem aí um novo cursinho Maria. com muito mais novidades, nova coordenação pedagógica, nova metodologia de ensino, nova plataforma, novo sistema de atendimento automatizado. Siga-nos nas redes sociais, porque o ESC trabalha buscando a sua aprovação, seja em concursos públicos, pré-vestibular ou Enem. Aguarde ESC Cursos, acreditar para vencer. Marco Valério, deixa eu atender meu amigo Lolo, que mandou informar que sábado, às 3h45 tem Açúcar e Santa Clara, às 4h35 tem Vasco Cariri, Cruzeiro Cariri, às 5h25 tem Tigre PM e a Cariri, deve ser a Associação Atlética Cariri, e às 18h25 tem CT Cariri e Açúcar. Esses jogos vão acontecer lá na Areninha do Parque São Geraldo, que é a primeira Copa Sub-11, categorias de base da Liege, Marco Valério. Tá certo, Delton Sá. Bom, deixa eu aproveitar aqui também, falar, sabe de quem, Delton Sá? De quem, Marco? Da Comercial ZM. Fale, Marco Valério. Concessionária dos produtos Steel. Lá tem máquinas, equipamentos, ferramentas... Produtos Steel Will. É com a Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370. Mas lá tem produto da Bosch, Tramontina, Dremel, DeWalt. Grandes marcas na Comercial ZM. Tudo em EPIs para os colaboradores da sua empresa. Diniz Supermercados, a maior supermercado de todo o interior do estado de Ceará. Diniz é super econômico. É sim. João Filho, Cariri poupa jogadores para a última rodada? Tá com essa grande possibilidade de acontecer, de alguns atletas do time considerado titular serem... Tem jogador pendurado? Porque jogador pendurado, o cara tem que tirar da última rodada. O cara vai botar pra jogar, receber o terceiro cartão amarelo e vai jogar na outra fase. Até o momento que a supervisão passou pra gente... Você não tá controlando não os cartões, não? Eu tenho um controle que é o nosso querido César Santana, que nos abastece das informações. Pois PPV controla os do Icasa como repórter do Icasa. Ele sabe tudinho. O PPV sabe tudo. E Matheus também conta o dos times visitantes. Não é assim? É. Todo mundo tá... E se o supervisor do time não souber, aí eu tô ferrado de ver, né? Anderson Luiz também acompanha do Guarani. Mas essa história de supervisor... Tu não tá acompanhando não, João Filho? Não, filho. Mas não tem cartão, rapaziada tá tranquila com relação ao cartão, o DM também tá zerado. Tá zerado. E o Adelmo cogita essa possibilidade de poupar titulares contra o Pacajus domingo, lá no João Ronaldo, às 4 horas da tarde. É bom dizer que porque, por exemplo, o caso do Cariri joga domingo agora, e assim, resta saber quando já começa a segunda fase, se é quarta, se é domingo da semana que vem, né? Porque tem isso também, o cara já começa a... Quando terminar a rodada domingo, a federação deve publicar. Já deve publicar, as datas, né? Eu não vi a base, tem? É quarta e domingo? Pronto, pois já tem essa, vai jogar quarta-feira, então... E é absolutamente normal. E é uma viagem, né? Tá viajando, né? E é normal nessa última rodada que o time poupe jogadores. Tem que utilizar o elenco, tem que rodar o elenco. Né? Não vejo nenhum problema nesse sentido também por parte do Guarani. Se você fosse treinador, você poupava? Se eu fosse o treinador do Cariri? Sim, eu pouparia, sim. Certo. Quem você pouparia? Não vou dizer. Esconder no jogo. Não vou Agora dizer. esse jogo tem importância grande pro Pacajus, né? Tem. Que tem que ganhar do Cariri Futebol Clube e torcer por um tropeço do Tiradentes contra o Pacatuba. É sim. Enfim, o Cariri está classificado, o sonho do acesso continua, mas ainda tem um jogo para cumprir, para encerrar a fase classificatória, domingo, lá na cidade de Pacajus. Beleza, João Filho. PPV tá de volta. Tá de volta. Supermercado. Tá de volta. Fala, PPV! O Verdão do Cariri que lançou uma super promoção de vendas de camisa. Pra vender, pra lotar Arena Romeirão domingo, 16 horas em casa em Maranguape. O torcedor compra a sua camisa, tanto a verde como a branca, por R$140 em até uma vez no cartão e ganha o ingresso. Passaporte pro jogo do Comprou a camisa, ganhou o ingresso. Comprou a camisa e ganhou o ingresso. Coisa Olha boa, aí, rapaz. Mas aonde é que comprar a camisa? Lá no CT Praxedão. Procura CT. As redes sociais do Amanhã vai ter jeito pra vender lá na sexta-feira Amanhã é dia santo, pode vender lá. Mas no sábado tem. No sábado deve Só ter. no sábado, então. Sábado deve ter alguma ação do Icasa, né? No sábado. E é importante que o torcedor incentive, vá pro estádio. Primeiro que o Icasa vai passar 15 dias sem jogar, né? Exato. Porque ele tá direto pra semifinal, então vai primeiro resolver a questão das quartas pro Icasa voltar
a campo. Então, pra saber quem pega. Que o torcedor do Icasa marque presença no próximo domingo. E eu tô achando bacana, Delton, eu percebi no último jogo. O que é bacana, Marco? Diga aí. A grande maioria da torcida icasiana tá indo com a camisa do Icasa. É bom. Eu sempre defendi isso. Rapaz, negócio de você ir pra jogo do Guarani com camisa do São Paulo, de lei, manda pra Câmara do Municipal. Corinthians, tá errado. Do Palmeiras, não tem. Jogo do Guarani, camisa do Guarani. Jogo do Icasa, vá com a camisa do Icasa. Jogo do Cariri. Não vá com a do Palmeiras, não. Vá com a do Icasa. Exatamente, vá com a do Icasa. A do verdadeiro Verdão, né? Vá com a do Icasa. E o outro não é Verdão, não? Como é que eu vou pra um jogo do Guarani com a camisa do São Paulo? Verdão, não, eu tenho que ir com a camisa do Guarani. É o correto. O Verdão não, você não foi não com a camisa do Guarani pro jogo do Guarani, não. Não, porque eu só vou pra trabalhar, Delton. Aí eu fico na cabine. Aí eu vou com a camisa da Vale FM, do Timaço. Delton Sá. Não me complique, Delton Sá. Se for esse trairagem nesse programa é ao vivo. E a coisa. É ao vivo. Rapaz, qual foi a trairagem que eu fiz aqui? Rapaz. Chico, tá vendo aí, PPV? Teve alguma trairagem aqui? Não. Acabei de dizer que torcedor do Icasa não é pra ir com a camisa do Palmeiras, não. É pra ir pra camisa do Icasa. É o certo. E pra ir com a camisa do Icasa tem que comprar a camisa. Exatamente. E se comprar, ganha o ingresso. Ganha o ingresso. E que o torcedor do Guarani também compre sua camisa, apoie o trabalho da diretoria. O torcedor do Cariri faça a mesma coisa. Exatamente. Compra do Cariri. Exatamente. Claro, e a do Guarani, compra do Guarani. Que por sinal, semana que vem a gente vai sortear mais uma camisa do Cariri que o Dr. Rosenberg deixou aqui anteontem. Foi, né? Sim. Lá pra terça-feira a gente vai sortear essa camisa aqui no nosso programa, tá bom? Tá bom, Marco. E se o pessoal do Icasa quiser mandar, a gente sorteia também. Tu e se sorteia o pessoal também, do Marco? Guarani quiser, a gente sorteia também. Marco Valério Tá um certo, boi da Delson? rifa, não tá não? Tá. Só faz de sorteio. Sorteio. Só que a gente não ganha nada com esse sorteio. Quem ganha é o torcedor, nosso ouvinte. É o Rapidinho propósito. aqui o programa de esportes, mas tem um aviso aqui de Luz Queimada, na rua Luiz Galvão Pereira, 180, no bairro Timbaúbas. O senhor Luiz Mauro Feitosa tá de recesso. então não tem ninguém pra substituir o Feitosa. Não, eu só tô dizendo que Feitosa tá de recesso, não é ele que substitui. Deve ter alguém de plantão, né? Bem não é ele que substitui. Então, pessoal de plantão aí, vamos resolver o problema lá na rua Luiz Galvão Pereira, 180, lá no bairro Timbaúbas. Pois bote Anderson Luiz em nome de Diniz Supermercados com as últimas do Guarani. Fala, Anderson! Olha, o que me chamou a atenção também foi a participação do volante Jefferson, o autor do segundo gol do rubro-negro juazeirense, veio fazendo uma boa partida, fez o segundo gol que decretou a vitória do Guarani contra a equipe do Pacatuba e me pareceu mais solto em campo o bom volante Jefferson que veio da equipe do Horizonte. E ele conversou conosco justamente sobre essa situação do Jorge soltar mais ele, deixar ele à vontade para jogar mais, ficar mais à vontade o volante do rubro-negro juazeirense. O Jefferson fala conosco agora dentro do Vale Esportes. Pô, sempre tá fazendo gol é muito importante, ainda mais na minha posição, né, que é volante. A gente se cobra muito, particularmente eu, né, o professor também pede para estar chegando na área, tá finalizando a gol. E graças a Deus eu pude ser feliz ali na cobrança de falta ali do Dudu, ter me dado essa assistência e ter saído o gol. Ainda mais agora com a camisa do Leão, né? Como é que você está se sentindo com o técnico Jorge Luiz? A gente vê que o time tem uma formatação, você está mais solto, chegando mais. Ele tá me dando essa liberdade, né? Graças a Deus, a gente tem uma boa relação. Cheguei juntamente com ele, né, para estar ajudando a equipe, o time do Guarani, né, em si, que é nosso principal objetivo. E graças a Deus ele tá me dando essa liberdade para estar jogando bem, mais solto, mais leve, para estar fazendo gol, né, que é importante. Tá aí as palavras do Jefferson falando justamente sobre sua boa atuação. E agora o Guarani tem um difícil compromisso, volta a ressaltar. No domingo, contra a equipe do Itapipoca, estádio Perilo Teixeira, vale muito para o Guarani. O Guarani vencendo a partida vai conseguir ali a terceira ou a quarta colocação e aí vai poder decidir em casa diante do seu torcedor. Então o Guarani vai de fato para esse jogo, para mais uma tentativa de evolução do time do Jorge Luiz, que a gente sabe que o Jorge teve pouco tempo para trabalhar. Então, o Guarani vai para esse difícil compromisso fora de casa contra uma das principais equipes dessa segunda divisão. Valeu, meu querido Anderson Luiz. Lembrando, domingo, a partir das 3 da tarde, começa o futebol show do Timaço. Jogo do Icasa, jogo do Guarani, jogo do Cariri, rodada final. Quem cai, quem vai pro mata-mata das quartas e final.
Tudo você vai ficar sabendo no próximo domingo aqui no Timaço da Vale, Delto Sá. E pra fechar o programa, tem jogo hoje, João Filho? Tem, Delto Sá. Vamos conhecer o adversário do Santos hoje na final do Paulista. Palmeiras e Novo Horizontino, 9h30 da noite. Quem ganha, João Filho? Rapaz, eu acho que o Palmeiras vai passar, Delto Sá. Delto Sá, o Santos jogou ontem como campeão, viu? Foi, né? Foi pra cima do Bragantino, que é time de Série A. Não foi semifinal, não? Não, mas ele jogou como campeão. Eu não disse, você precisa ir num otorrino pra ouvir melhor. Ele jogou como campeão, viu? Atropelou o Bragantino, que é um bom time também. Time da Série A, mas o Santos é o peso da camisa, né? Oi, Delto Sá, o vice-campeão paulista passou ontem. O campeão vai ser conhecido hoje. Olha, essa prepotência que eu não concordo, né? Essa prepotência não, que... Não precisa que o senhor concorde, não. Não, mas... É um direito que eu tenho de dar minha opinião a respeito. Tá bom. Vivemos em uma democracia. Vai nessa. Vai nessa. Diz tudo que tu quer pra tu ver o que acontece. Não, mas isso Marco aqui... Valério. Delto, João Filho. Não, mas brincadeiras à parte... Me calei. O Palmeiras é favorito, mas é aquela coisa, se pintar um Santos e Palmeiras, clássico é clássico, a camisa pesa, né, Del? Sim, também concordo, Marco Valério. Acho que o Palmeiras é favorito e acredito num duelo muito legal nessa final do Campeonato Paulista. Mas primeiro vamos passar hoje, né? Não, mas é o que eu tô dizendo. Pra não dar uma de JF. Não, mas eu tô dizendo, eu acho que o Palmeiras é favorito. O Palmeiras é favorito em qualquer decisão que ele for fazer hoje no futebol brasileiro, mano. Pelo trabalho que o Abel faz no Palmeiras, é um time muito consistente. É um time. Talvez o único clube hoje no futebol brasileiro que se o Palmeiras for decidir alguma coisa com ele, eu coloco minhas reservas para estabelecer favoritismo do Palmeiras contra o Flamengo, que tem melhorado, tem evoluído. Mas, de fato, o Palmeiras é um time muito consistente, tem demonstrado isso nos últimos anos. Estão aí os títulos, né, e o trabalho do Abel. Então, o Palmeiras, para mim, hoje é favorito. Será uma zebra se o Palmeiras não for a decisão do Campeonato Paulista. Concordo com você. Será uma zebra. E acho que o Santos está dando uma virada, porque há pouco tempo o Santos passou pela frustração de um rebaixamento inédito na história do clube para jogar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E o Santos conseguiu se reestruturar, montar um time competitivo, como tem hoje, e está jogando muita bola o Santos. E o time com jogadores que já passaram um nível jogadores bem experientes, né? Bem experientes, mas essa experiência deu certo com o Fluminense recentemente, né? Que ganhou o Libertadores com um time muito experiente, né? Quem tá lá no Santos é o Gil, zagueiro, Juliano Meia, e o time tá jogando bem, vai decidir, será uma grande decisão. Se o Palmeiras confirmar o seu favoritismo hoje, nós teremos uma grande decisão do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos. Eu acredito em 2 grandes jogos, caso o Palmeiras confirme hoje a sua ida até a final do Campeonato Paulista. É isso, Delton. E só lembrando mais uma vez, amanhã não teremos o programa, na sexta-feira santa. Eu estarei até apresentando o Jornal Meio-Dia, mas não teremos o Vale Esportes. O senhor vai subir com o Jader Guga pro outro Não amanhã? Posso, Delton Sal, tem um problema no joelho. O Jader tá tentando juntar aí uma rapaziada pra subir de manhã. Eu digo, não dá não, Jader. Eu rompi o ligamento. Eu vou pro Nova amanhã, não tem como subir desfalcando aí esse time. Mas acho que o João Filho vai com ele. Com certeza. João Filho vai subir. E o Isaac disse que aceita o desafio lançado aqui. Pronto, eu transfiro. Diz que vai com uma mão só. Eu transfiro o desafio pro senhor. Vai lá, vá no meu lugar. Não tem graça não, né? Não, tem vá lá graça no meu lugar. Não tem graça. Feliz Páscoa!